Eu tava pensando até antes da nossa live e eu elenquei três coisas aqui que eu ouço pra caramba e que são bem menos frequentes do que realmente elas parecem. O fenômeno da violência nos games, né, suscitando a violência na vida real, uma coisa até que o Gabriel pediu ali pra gente falar, né, mais cedo. Uma questão relacionada a... Na verdade, vamos fazer assim, eu vou unir os outros dois pontos, né? Que é a questão do vício nos games, muito baseada numa discussão biológica super falha que a gente tem hoje em dia sobre uma questão de um vício em dopamina ou qualquer coisa que a gente tem assim, sabe? Que a pessoa usa até um pouco de uma pseudociência para falar um pouco sobre isso. E eu queria jogar a bola para você de novo aí, Victor. O que você me diz aí sobre... Não sei se você quer adicionar também um pouco sobre os lados positivos, fique à vontade, mas eu tô pensando muito nesse fenômeno da violência e do vício nos games também aí. Uhum. Não, dá para falar desses aspectos positivos também. Inclusive, eu estava até abrindo aqui outro trabalho que eu fiz relacionado a isso, né? Sobre. Bom, eu acho que de maneira implícita a gente já falou bastante, né? Sobre como que o contato com videogames pode ajudar a gente em processos de sociabilidade, né? Em processos de diversão, simplesmente, né? Lazer, bem-estar, pensando nessa criatividade, nessas habilidades cognitivas também, né? A própria compreensão sobre regras e estruturas ali, né? Sistemas de regras, isso é muito importante, né? Esses dias eu estava jogando Pokémon, o card game mesmo, né? Eu estava pensando, nossa, imagine para criança, que louco, né? Porque ali com aquele jogo você ensina a criança a lidar com frustração, a entender o conceito de sorte, né? Até eu tenho uma questão mais matemática ali de calcular os danos, assim, tem a parte da estratégia também, né? Então, em muitos jogos tem essa parte da construção de metas, planejamento ali também, né, de motivação. E, enfim, depois, em algum momento, imagino que nessa live ainda, dê para a gente falar um pouquinho sobre. Estou adiantando uma pergunta para depois a gente responder, né? Mas sobre qual que jogo que mais ensinou a gente sobre a vida, ou, enfim, mais ensinou a gente. Acho que é importante falar sobre isso, né? Sobre esses benefícios diversos, assim, dos jogos. E o que eu ia trazer também, acho que começando nessa parte da violência, né? É, acho que falta, assim, é o senso comum mesmo, e isso eu coloco aqui como responsabilidade né, dos psicólogos, né, das profissionais em saúde mental, de enriquecer esse debate público sobre a questão da violência, né, e sobre a questão da violência nos jogos de maneira mais específica, né, o fenômeno violência, multideterminado por várias coisas ali sociais também, mas pensando até mesmo na psicologia da violência, né, eu gosto muito de fazer uma distinção teórica, assim, né, sobre o que, que é emoção, o que, que é pensamento, o que, que é representação e o que é ação. São quatro coisas diferentes, né? A emoção da raiva, a emoção da frustração é uma coisa, eu ter pensamentos, assim, sobre, né, esse tipo de experiência violenta é outra coisa, eu representar a violência ou assistir uma representação da violência é outra coisa, e eu agir de maneira violenta é outra coisa, né? Então, muitos estudos que falam sobre violência nos games, eles podem até, a gente pode classificar eles como um tanto desonestos, assim, né? Ou pelo menos eles têm ali uma descrição muito clara do que eles estão chamando de violência, mas quem lê só o título, né, ou só a notícia sobre esse estudo acaba entendendo de uma maneira equivocada, né, sobre as conclusões desse estudo. Mas eu gosto muito de fazer essa distinção, né? Então, se eu fosse fazer, qual que é o impacto de Call of Duty para meu trato emocional, para como eu lido com a raiva, como eu lido com a frustração? Qual que é o impacto do Call of Duty sobre meus pensamentos, né? Assim, tipo, quando eu sinto raiva de alguém, eu já penso, planejo, penso fazer algo. Será que o jogo influencia nisso? Qual que é o impacto de eu assistir, né, essa violência ali num filme, num jogo, assim, essa representação, que é uma representação artística também, né? Depois a gente pode falar mais sobre essa parte da representação e como que isso pode afetar na minha ação, no meu repertório ali, diretamente em como eu, né, interponho ali, né,
minhas vontades, né, por meio de atos, por assim dizer. É muito distinto tudo isso, muito distinto mesmo. O que eu coloco como fundamental é que eu vejo videogames como uma forma de representação. Então é a mesma coisa que eu assistir um filme. Se eu assistir um filme que mostra ali né, o cotidiano dos gangsters, sei lá, no século não, nos anos 30, nos Estados Unidos, não necessariamente eu vou colocar uma roupa de gangster, assim, vou achar que eu tenho que resolver o problema igual o gangster. Então, por trás desse raciocínio tem uma ingenuidade muito grande, né, de que como se a gente recebesse conteúdos e replicasse eles sem refletir muito, né, ou só sobre o fato de eu entrar em contato com uma representação, isso modifica meu comportamento, né? Então são duas visões ingênuas ali. E não, o videogame é uma forma de representação. Eu aprendo sobre a vida, eu posso produzir reflexões sobre a vida, né? Não é o jogo que mais me ensinou, não sei também, mas o próprio The Witcher, né? Não vou dar o spoiler assim no final do jogo, mas essa foi a última experiência mais marcante que eu tive com relação à aprendizagem sobre a vida com jogos, que daí eu refleti assim de como que eu agia, né, como cuidador, como protetor das outras pessoas e como essa forma que eu agia era uma forma que poderia machucar outras pessoas ou eu mesmo, né? E então é muito valioso a gente entender o jogo como uma representação que a gente tem acesso e pode refletir, né? Isso eu falo até na educação infanto-juvenil. Tipo, se você não gosta que teu filho assista algum vídeo ou entre em contato com algum conteúdo, fala com ele sobre isso, né? Fala, o que você acha desse conteúdo? Ao invés de proibir, banir ou achar que automaticamente ele está, né, se apossando ali, né, da mente da criança, do adolescente. Conversa, pô. Né? Fala ali, olha só, o que você acha que é legal aí? O que você acha que não é tão legal? Né? Será que as pessoas todas têm a mesma visão que você? Será que todo mundo recebe esse conteúdo da mesma maneira? Né? Ou será que tem algumas pessoas que podem até ficar meio, né, perturbadas ou ter outra interpretação? Enfim, falei bastante, né? Mas essa distinção entre, né, a emoção, o pensamento, representação e ação é uma distinção bem legal. E a parte sobre o vício, meu Deus, né? Quando a gente fala sobre o próprio pseudo, pré-diagnóstico, né, de dependência em jogo eletrônico, parece que eles estão falando que todo jogo é igual um caça-níquel, né? Você só puxa a alavanquinha e vem a onda de dopamina, né? Se bem que hoje tem os jogos, né, de azar ali, né, e as bets e afins que cumprem um pouco desses requisitos, né? Mas jogos não são limitados a isso, né? Como que eu vou trazer essa lógica para um jogo como o próprio Shadow of the Colossus, assim, né? Será que a cada segundo tem ali uma gratificação imediata? Não, tem frustração, tem exploração, tem investigação, tem história, né? E essa visão que às vezes é trazida nos manuais ali é uma visão muito retrógrada de jogos mesmo, né? Como se todos os jogos eles tivessem ali partidas super rápidas de você ganha tudo ou perde tudo, assim, né? E eu até lembrei daquele meme, né? Que os jogos antigamente você é uma barrinha de pixels, seu objetivo é destruir todos os pixels lá em cima, né? Isso é antigamente, de agora não. Você é um homem quebrado pela sociedade, você perdeu toda a sua família e agora seu objetivo é reencontrar o sentido da vida, né? Então os jogos se complexificaram mesmo bastante, né? Não é algo recente, inclusive isso, né? Dá para ver exemplos muito claros desde a década de 80 até, enfim. Cara, muito bom, muito bom. Acho que você não nem falou tanto assim, podia ter falado mais. Mas eu vou assinar embaixo de tudo que você falou. Gostei muito de todas essas ideias e eu acho que você trouxe um ponto importante, né? O jogo como uma representação. O jogo por si só, isso inclusive era uma discussão que a gente estava tendo muito no The Coffin of Ley sobre a responsabilidade sobre as nossas ações. Foi uma discussão complexa que a gente ainda está tendo lá, né? Até que ponto a gente faz algo por influência de outra pessoa ou por causa de um determinado transtorno mental que a gente tem. O chat geralmente pega fogo na hora que a gente começa a falar sobre isso lá nas lives. E aqui a gente acaba tendo essa mesma discussão, né? O quanto que a pessoa foi violenta, por que ela jogava games violentos, né? E eu acho que você trouxe a ideia do jogo como representação de um modo muito saudável, porque aqui eu vou trazer um pouquinho das pesquisas que eu vi, né?
E as pesquisas que eu vi, elas sustentam algo muito semelhante ao que você está trazendo aqui, que é a ideia de o jogo é só uma estrela numa constelação muito grande de fatores que influenciam, não controlam, mas que influenciam o nosso comportamento. Né? E a ideia aqui eu pesquisei principalmente meta-análises de alguns lugares mais confiáveis. Em especial, peguei uma da PubMed, de 2019, e uma da... Onde é que foi a outra aqui? Calma aí. Da Royal Society of Open Science, de 2020. Foram as duas melhores, mais recentes que eu já achei. A gente está falando de em torno de 50 pesquisas que eles analisaram, que eles tiraram o máximo possível pesquisas com qualquer tipo de viés, ok? Para tentar pegar pesquisas mais de qualidade. Deram foco em pesquisas longitudinais, ou seja, que acompanham as pessoas ao longo de muitos anos, né, de um tempo significativo. E ao todo foram vistas mais de 20 mil pessoas nessas meta-análises em mais de uma dezena de países, ok? Ou seja, pesquisas bacanas, né, para tentar ver o que a gente tem, assim, tentar dar uma destilada do que a gente tem de pesquisa mais confiável ultimamente. E aí, elas encontraram um coeficiente de determinação, falando agora super cientifiqueza aqui. O que é um quociente de determinação? É um númerozinho estatístico que a gente acaba pegando entre um determinado fator e um segundo determinado fator em uma amostra, né? O quanto que um fator determina o outro, o quanto que ele está correlacionado ali com o outro, tá? Os números vão de 0, ou seja, 0 relação entre as duas coisas, até 1 ponto, ou seja, existe 100% de relação entre essas duas coisas, né? Do tipo, sei lá, vamos pensar uma questão de violência, né? Fazendo uma brincadeira, se você tem acesso a um objeto cortante, tem 1 ponto de coeficiente de determinação com você conseguir cortar ou não alguém, né? Porque se não existe um objeto cortante, você não consegue cortar alguém, né? Então vamos brincar assim. Tem coisas que é óbvio, uma coisa possibilita ou permite que você faça outra, sem aquela coisa não tem como haver aquela primeira, aquela segunda, né? Aí a gente vai para os games. Games violentos e comportamentos violentos, tá? Para vocês terem uma noção, o valor que foi encontrado foi de 0,1, ou seja, uma determinação de em torno de 10%, ok? Baixa, porém não é insignificante. Mas esses estudos também acharam uma coisa muito interessante, que é, dependendo da etnia da pessoa, tá? Os estudos eles falam em etnia, tá? Mas a gente já vai entrar no que isso quer dizer. Dependendo da etnia da pessoa, elas acabam tendo um coeficiente de determinação bem diferente. Esse 0,1 foi verificado na população que, daí essas pesquisas, por serem europeias e estadunidenses, né, seriam consideradas a população branca, né, white. Ou seja, a população mais europeia e a população do Canadá e dos Estados Unidos. Na população que eles chamam de Asian, né, asiática, que seria mais da Ásia como um todo, essa correlação foi a metade. Ou seja, simplesmente por a pessoa ser de uma etnia diferente, baixou para muito menos significativa a relação entre games violentos e violência. E quando eles pegam uma terceira etnia que apareceu nas pesquisas, mas as próprias pesquisas confessam que pode ser uma falha de não ter ainda uma amostra muito grande de pesquisa, mas eles pegam a população hispânica, tá? Que é a população que eles definem lá nos Estados Unidos e na Europa, né, como o pessoal da Espanha e quaisquer lugares que falem espanhol. No caso, América Latina. Existe uma briga muito grande se Portugal e o Brasil estão nessa. Tecnicamente, pelo governo federal dos Estados Unidos, não. Brasileiros não são latinos e nem hispânicos, porém eu não sei o quanto que as pesquisas consideram o Brasil e Portugal nisso. Mas vamos colocar América Latina. Na população de etnia hispânica, foi basicamente 0 o coeficiente de determinação. Ou seja, não foi verificada basicamente nenhuma relação entre a pessoa jogar jogos violentos
e ter um comportamento mais violento, o que é bem diferente das outras etnias. Você vê que vai fazendo uma escadinha. E aí o que isso levanta de discussão nessas meta-análises? O quanto que a cultura de cada grupo étnico influencia como um moderador dessa relação entre o que a pessoa vê na tela e o que ela faz. Que tem tudo a ver com essa questão de representação que a gente estava falando. E eles levantam vários pontos, né? Como, por exemplo, o grau de empatia daquela sociedade por vítimas de agressividade, como aquela sociedade ensina o indivíduo a manejar as suas próprias emoções, que eu acho que, Victor, acho que tocou muito no que você falou ali, né, da raiva. Então isso apareceu nas meta-análises. O quanto que aquela sociedade é mais individualista ou mais coletivista, se a sociedade ela tem esse ethos assim, de conquistador, de dominador, né? Quais valores ela coloca à frente de outros, como, pô, o cara tem que ser guerreiro, né? Uma sociedade que preza mais pelos guerreiros, assim, né? Tem coeficientes de correlação maiores, né? Desculpa, de determinação maiores aí entre os games e a violência verificada. E até foi conjecturado a partir dessas meta-análises, mas isso tem que ser analisado melhor ainda, que dependendo de como a sociedade trata cada uma dessas coisas e talvez muitos outros fatores, o grau de dessensibilização à violência que a pessoa acaba tendo muda. Então, o que eles chamam de população branca, né, novamente, Estados Unidos e Canadá e a maior parte da Europa, seria uma população que dessensibiliza muito mais rapidamente da violência nos games, né? Isso seria uma das coisas que atrapalharia. Então isso é muito interessante. Só que essas pesquisas também mostram que não tem uma relação tão forte ainda verificada nos estudos longitudinais. Ou, digamos assim, em bom português, né? Não foi verificado que pessoas que depois de vários anos jogando games violentos ficaram mais violentas, né? Depois de 5 anos, 10 anos ou qualquer coisa assim, a propensão dela, a frequência, né, de comportamentos violentos continua a mesma. Não se mostrou cumulativa em nenhuma pesquisa que se preze até agora desses mais longitudinais. Então fica muito aquela questão. Será que daí a pessoa que já era mais violenta vai para games violentos? Ou será que o game coloca? Fica ainda meio no ar essa questão. As pesquisas ainda não têm uma resposta clara. Mas ficou mais difícil de dizer que o game deixa a pessoa necessariamente mais violenta, apesar de ter esse coeficiente de determinação que não é zero, né? Que é significativo estatisticamente.